boa noite a todos. A gente, depois de ser o terceiro escolhido, a gente escolheu um tema, que muito nos toca. Resignação na adversidade. É uma coisa difícil, né? A resignação na adversidade. Que tá tudo bem, tocando flauta para lá e para cá, mas veio o calo foi apertado, a gente se desequilibra. E eu me baseei nesse estudo numa página de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, a página 113, ou melhor, o capítulo 113, que tem o título Agradeçamos Sempre. E também numa passagem de Efésios, capítulo 5, versículo 20, onde Paulo fala, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema começou a me empolgar quando eu li a vida, um livro sobre a vida de Jesus Gonçalves. Eu acho, se eu não me engano, é um adjetivo que eu não me lembro bem qual é, mas eu acho que é a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. E nesse livro, o Jesus Gonçalves conta várias trajetórias dele em reencarnações anteriores, né? E numa delas ele houvera sido um rei chamado Alarico, um conquistador sanguinário que cometeu muitos desatinos, e no final do livro ele se compara como Jesus Gonçalves com Alarico, que era o rei. Aí ele diz assim, eu antes era o Alarico, o leproso, hoje eu sou o Jesus Gonçalves, o rei. Dada a vitória que ele julgou alcançar, que ele realmente alcançou, por ter suportado com sabedoria, com entendimento e com resignação toda a dificuldade que a vida de Hanseníase deu a ele, né? Que ele era leproso nessa vida como Jesus Gonçalves, né? Era portador da hanseníase, fundou inclusive um hospital para tratar de hanseníase. Então, foi um espírito que atravessou essa dificuldade terrena com muita resignação. Posteriormente, eu li também a vida de Jerônimo Mendonça, que ele faz verdadeira apologia à dor, né? Ele contando que a dor para ele foi o melhor remédio que ele podia ter recebido da misericórdia divina, né? Inclusive ele em vida escreveu um livro chamado Crepúsculo de um Coração, que tem uma página que ele intitulou Hino à Dor. E ele faz uma verdadeira apologia à dor, né? Ele indicando para nós que a dor não é sofrimento, é remédio, né? Porque foi a melhor coisa que pode ter acontecido para ele se recuperar dos erros que ele cometeu nas existências pretéritas, foi aquelas dificuldades pelas quais ele passou na reencarnação de Jerônimo Mendonça, né? E a gente costuma ver, na própria doutrina espírita, exemplos fabulosos, né, de companheiros de doutrina. A gente tem inúmeras lembranças, né? Uma delas que foi muito enriquecedora para nós foi a nossa querida, aquela que morreu o marido, que era... Caramba, rapaz, a idade é fogo, né? Aquela que perdeu o marido, perdeu o filho, que se enforcou, trabalhou... Marilda, nossa senhora, eu estava com o nome dela ainda agora aqui, a Marilda. A Marilda passou por tantas dificuldades na vida dela, dessa última encarnação, mas ela sempre superou com dignidade e nunca perdeu a alegria de viver. Nunca reclamou. A Marilda primeiro perdeu um filho de maneira trágica. Depois desse filho, ela perdeu o marido, que de tanto sofrer pela perda do filho, acabou desencarnando também. Depois perdeu um neto querido, que era tudo conviviam com ela, né? O filho, o marido, o neto, e depois, por fim, perdeu a filha, que era a mulher do genro que ficou com ela até a desencarnação dela.
mas ela sempre sorrindo e sempre trabalhando no bem. Foi uma trabalhadora incansável, uma das mais eficientes que eu conheci na minha jornada de conhecedor da doutrina espírita foi a Marilda. Ela estava sempre envolvida em trabalhos que visavam angariar fundos para a manutenção das obras sociais que ela também ajudava a defender, né? Então foi um exemplo fabuloso. Nós tivemos a nossa companheira de coral, eu estou com ruim para lembrar nome, hein? Ela perdeu um filho atropelado na Barra, e ela foi fazer um culto na escola que esse filho trabalhava. A Lídia. A Lídia foi fazer um culto na escola que o filho trabalhava, ali na Bambolina. Aí alguém começou a se lamentar e chorar. Ela falou: opa, aqui não é dia de choro, é dia de festa, porque meu filho era muito alegre. Isso é demonstração de aceitação do que a doutrina espírita nos informa, né? Que nada que acontece conosco tem o caráter de nos derrubar. É sempre aprendizado, é sempre ensinamento, é sempre educação, né? E nessa página agradecemos sempre do Emmanuel, do livro Palavra de Vida Eterna. Ele começa assim: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Eu acho que o Emmanuel aí está sendo muito otimista. Basta leve reflexão para que venhamos a compreender a função educadora do sofrimento, né? Quer dizer, qual é o religioso, qual é a doutrina que dá a condição dessa reflexão sem ser a doutrina espírita? Eu não conheço nenhuma. A doutrina espírita nos dá essa reflexão com entendimento pela lógica dos ensinamentos doutrinários, que nos ensina que nós somos subordinados à lei do progresso, à lei de causa e efeito e à lei de reencarnação, que vai permitir que essas duas leis anteriores sejam cumpridas, né? Se nós estamos submetidos à lei do progresso e à lei de causa e efeito, para que essas leis se cumpram, há necessidade da lei da reencarnação, né? Porque o espírito, numa jornada só, e nem em poucas jornadas, algumas centenas de milhares de jornadas, ele tem condições de se transformar num espírito puro, né? Porque a gente sabe, pela informação principalmente do Leon Denis, que o espírito, para se tornar espírito puro, ele tem que ter conhecimento da ciência universal, não é da ciência planetária. Ou seja, conhecer tudo que existe no universo vai demandar milhões de reencarnações, eu suponho. Ainda mais se for assim um cara cabeça dura que nem eu, esses milhões aí vai multiplicar por mais outro milhão, né? Porque a gente tem dificuldade de aceitar, de entender, de aprender, né? Haja vista que a gente fica tentando domar uma má inclinação por muito tempo e tem a satisfação a cada dia de descobrir que não conseguiu êxito nenhum, né? É o meu caso, né? A tal da intolerância bateu em mim e morou, gente. É difícil, né? Então eu fico muito frustrado por essa minha incapacidade de domar minha intolerância, né? Então é por isso que eu julgo que realmente a quantidade de reencarnações que um espírito precisa, em diversos níveis evolutivos, que ele precisa para se tornar um espírito puro, é coisa que nós não temos a condição de mensurar, de avaliar, né? Então, na verdade, nada que nos acontece tem o caráter punitivo ou recompensador. Tudo é consequência do que nós fizemos no pretérito. E essa certeza só a doutrina espírita nos dá. Não tem nenhuma outra religião educativa que possa nos dar a certeza de que nós somos frutos da nossa semeadura anterior. Só a doutrina espírita. E diante disso nós não temos o direito de reclamar, né, de nada. É por isso que diz aqui, o Paulo falou lá naquela passagem, agradeçamos sempre por tudo. E ele tinha autoridade para falar isso, porque ele realmente
ele depois que foi convidado por Jesus a seguir o caminho dele, ele deu demonstrações exacerbadas de suportar tudo com dignidade. Tudo, todas as dores, todos os sofrimentos, ele enfrentou sabendo que ele estava transmitindo uma mensagem grandiosa de Jesus, né? Que para mim foi o maior divulgador da doutrina de Jesus, realmente foi Paulo, porque ele saiu daquele lugarzinho acanhado, que era só Jerusalém, e foi divulgar mais longe os ensinamentos de Jesus, né? Então, nós temos a convicção de que nada que nos acontece deixa de ter merecimento nosso, seja bom ou seja ruim. O que nos cabe é avaliar o que eu posso ter feito anteriormente para estar passando por essa situação. Eu já imaginei um monte de reencarnações delituosas para mim, né? Cada erro que eu cometo, eu penso assim, eu devo ter feito, cada situação de dificuldade que eu passo, eu digo, eu devo ter feito isso, assim no passado. Isso daí me deu uma série de reencarnações equivocadas, uma quantidade enorme para eu ainda resgatar para o meu futuro, né? Então, realmente parece absurdo. Como é que eu vou agradecer a dor só tendo muita convicção doutrinária é que nós podemos agradecer a dor como uma educadora, né? E é esse o treinamento que eu tenho feito, que eu tenho me esforçado para fazer, porque eu sei que a dificuldade, a adversidade, ela pode surgir na vida da gente nas horas menos esperadas. E eu quero me fortalecer cada vez mais, para a hora que essa adversidade chegar para mim, eu enfrentar com obediência e resignação. Eu considero que obediência e resignação foi um dos ensinamentos que Jesus deu, que a gente dá pouca importância a ele. Quando faltavam poucas horas para Jesus ser entregue aos romanos pelo Judas, ele foi orar. Como foi a oração de Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, mas que não seja a minha vontade que prevaleça, e sim a tua. Isso de Jesus demonstrou a obediência e resignação aos desígnios do Pai. Por que nós haveríamos de ser diferentes? Não tem diferença. Nós temos que ter essa mesma resignação. É difícil conquistar essa resignação? É difícil. Porque na hora que a dor vem, ainda mais eu que sou frouxo para dor toda a vida, né? Eu não nasci para ser... Dor foi coisa para mulher. Negócio de mulher na hora de ter parto. O homem não foi feito para sentir dor, né? O homem foi feito para apaziguar a mulher no ânimo dela quando ela estiver sentindo muita dor. Mas para sentir dor, o homem não... Eu, pelo menos, não fui, né? Então, eu tenho uma preocupação com essa possibilidade, porque eu não quero perder a dignidade na hora da dor. Aí eu me lembro do meu irmão, né? Eu tenho um irmão que no último dia que eu estive com ele, ainda em vida, ele estava sendo transferido de um hospital para outro. Em determinado momento ele pediu, mano, segura minha mão. Aí ele apertou minha mão com uma força violenta e eu vi as lágrimas descerem. Aí eu pensei, ele está fazendo força para não chorar. E foi ditamente isso que aconteceu. Então eu fiquei admirado, tomado de admiração pelo meu irmão por essa possibilidade, que eu não sei se eu não gritaria não, viu? Eu acho que eu botava a boca no trombone, né? E ele teve a dignidade, eu acho isso uma dignidade impressionante, sabe? Ele segurou minha mão, apertou, e aí eu descobri que ele já estava para ir, porque ele disse assim, mano, está muito dolorido, mas está muito gostoso. Ele falou isso para mim, quer dizer, eu acho que ele já viu alguma coisa do outro lado nesse momento, né? E 3 dias depois ele realmente desencarnou, que ele foi entubado depois disso, não voltou mais a cobrar lucidez. Então são pessoas que têm força. E eu quero ter essa força na hora que a dor chegar para mim. Porque eu sei que se ela chegar, é porque eu estou necessitando de um ensinamento que só ela pode me dar. Aí eu me lembro de Jesus Gonçalves, me lembro de Jerônimo Mendonça, né? Aí Emmanuel continua dizendo assim, atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente. E se ouvires a própria consciência,
perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Então, a gente às vezes está programado uma viagem, né? E acontece que a gente às vezes fica doente, não viaja, e fica revoltado por isso. Mas a gente esquece que esse acontecimento vai evitar uma sequência que continuaria se eu fosse nessa viagem, né? Por exemplo, aquele avião que vitimou muita gente, né? Inclusive o marido de uma amiga nossa aqui da casa, que estava, aquele avião caiu no mar, que não apareceu ninguém, né? Teve gente que perdeu aquele avião. Quer dizer, na hora que perdeu o avião, deve ter ficado revoltado, mas depois que viu a consequência, deve ter dado graças a Deus, não é verdade? Então, às vezes acontece uma coisa conosco para que deixe de acontecer uma coisa pior no futuro, e a gente não dá valor a essas coisas. Nós temos uma amiga, ela é advogada, e ela, numa ocasião, foi no Ministério do Trabalho para receber uma indenização para uma cliente dela com essa cliente, né? Chegou lá no Ministério do Trabalho, fez aquele trâmite todo, ela recebeu o cheque com a cliente e foram se dirigir para o banco para receber o cheque. Quando ela chegou no banco, era uma obra. Ela ficou uma onça com a advogada da empresa que deu o cheque a ela, por não ter avisado a ela que o banco não era mais naquele endereço. E ela se dirigiu furiosa para o endereço que o rapaz, que era porteiro da obra, deu para ela onde estava o banco. Quando chegou lá, estava uma confusão, tinha havido um tiroteio, tinha 2 pessoas mortas. Aí ela pensou, poderia ser eu. Aí ela agradeceu a Deus e pediu perdão pela revolta dela no momento anterior. Mas ela fez isso porque ela já era espírita, né? Então, veja bem, um acontecimento evitou que ela, o esquecimento da advogada de dizer para ela que o banco não era mais naquele endereço que estava no cheque, evitou que ela se dirigisse para aquele local do tumulto, né? Então, tudo que acontece tem uma razão de ser. A espiritualidade nos diz que não pode evitar um mal que possa acontecer conosco. Ele pode evitar o seguinte, que nós nos dirijamos para o local onde aconteceria esse mal, né? É a mesma coisa, se uma pessoa tiver que cair de uma escada, não vai ter um espírito que vai lá quebrar a escada para ele cair. Ele vai sugestionar aquela pessoa que se dirija para uma escada que saiba que se receber peso vai quebrar, né? Então, tudo tem uma sequência natural que pode ser alterada por acontecimentos anteriores. Um acontecimento, eu gosto muito de raciocinar isso em termos de futebol, né? O futebol, a gente diz assim, se o juiz tivesse marcado aquele pênalti, teria acontecido. Acontece que um acontecimento muda o resultado final, porque a sequência se altera, né? Eu, quando estou me dirigindo para Taquara, por exemplo, se eu levar um tombo, eu vou perder um tempo naquele tombo, que eu vou chegar na Taquara, vou ver pessoas completamente diferentes do que veria se não tivesse levado o tombo. A ambiência que eu vou chegar é outra, né? Eu uma vez estava fazendo uma viagem de moto pelo Nordeste e levei um tombo. Bati com minha moto, né, na verdade, não levei um tombo, eu bati com minha moto e me arrebentei todo, né? E quando eu caí no chão, que eu bati na traseira de um carro, voei, bati com a cabeça em cima do teto do carro e caí no chão, quebrei o ombro. Aí veio o meu guia espiritual não fala comigo, ele me sugere um pensamento, né? Isso foi para não te acontecesse o pior. Esse pensamento veio para mim. Aí eu pensei assim, realmente eu estou muito afoito. Aí eu me lembrei que no trajeto que levava até Porto Seguro, que nós fomos, era eu e meu irmão de moto, né? Eu na minha, ele na dele. Até Porto Seguro teve um trecho rodando à noite que eu dei 160 na moto. Se passasse um coelho na minha frente, o Jorjão já era. Aí eu pensei assim, eu estou muito afoito nessa viagem, eu teria que tomar mais cuidado. E para voltar para o Rio, eu tive que levar a moto para... A gente estava a 70 quilômetros de Natal. A gente estava numa cidade chamada Caranguetama, Canguaretama, um negócio desse.
E tivemos, como não havia possibilidade de ônibus parar para botar a moto, porque demoraria muito no trajeto do ônibus, a gente teve que levar a moto para Natal, que era o ponto final do ônibus, para poder ir na garagem, desmontar a moto e botar dentro do ônibus, né? Aí quando botamos a moto numa caminhonete e fomos. Quando eu cheguei em Natal, eu digo, eu ia morrer aqui. se não acontece o acidente lá, eu ia morrer aqui, porque era uma loucura o trânsito de Natal, né? Tava um monte de obra, uma confusão, ninguém sabia para onde ir direito, né? Então, aquele acidente, eu tive um aviso, foi para não acontecer pior. E eu tenho plena convicção que isso é uma realidade, que realmente eu fui ajudado. A espiritualidade me distraiu para eu bater na traseira do carro, para eu não ir adiante de moto, porque devia estar sabendo o que eu ia aprontar pelo caminho, né? Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Às vezes a gente está numa situação confortável de vida, né? E quando a gente tem uma perspectiva, uma expectativa de ganhos mais vantajosos, a gente começa a fazer planos que muitas das vezes não são os planos ideais. A gente, quando está falando, a gente está falando baseado na doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos informa que nós estamos na Terra em aprendizado para não precisar mais voltar para a Terra, para não precisar mais reencarnar como em corpo material, né? Porque a nossa destinação é não ter mais necessidades materiais, para nos transformarmos em espíritos puros, bem-aventurados, que não precisaremos mais de reencarnar em corpos materiais, né? Então, quando a gente fala, a gente está visando essa coisa. Então, para nós que conhecemos a doutrina espírita, já entendemos a doutrina espírita, a melhor tomada de posição que nós podemos assumir é justamente nos tornarmos melhores a cada dia, para abreviar, porque se a gente conhece a doutrina e não faz nada para se melhorar, estamos perdendo a reencarnação, né? Eu imagino que o número de espíritas que perdem a reencarnação por ficarem na mesma o tempo todo, sem tomar nenhuma providência para tentar se melhorar, não praticar aquele ensinamento de Jesus, vigiai e orai, né? Porque Emmanuel disse o seguinte: o verdadeiro espírita está sempre tomado de inquietação. Por que ele está tomado de inquietação? Porque ele se identifica em erro a cada momento. Se eu não identificar os erros na hora que eu cometo, eu não estou tomado de inquietação. Então eu não estou procurando seguir o que a doutrina espírita me ensina, né? Então, nós temos que raciocinar nesse prisma. Então a gente às vezes começa a tá levando uma vidinha pacata, vindo à casa espírita todo o tempo, aí vai ter um aumento que vai dobrar o salário. A primeira coisa que eu vou fazer é programar uma viagem para Aruba, para Veneza, né? E a gente aí distorce completamente o objetivo que nós estávamos nos dirigindo anteriormente. Porque muitas das vezes a sequência de um ideal, ela tem força porque a gente não tem possibilidades financeiras maiores, né? Eu me lembro, eu uma vez vendo um documentário na televisão, falava dos reis do cacau da Bahia. E apresentou um cidadão que ele tinha sido milionário. Ele tinha tanto dinheiro que ele tinha um aviãozinho particular. Quando ele queria, ele era de Ilhéus, na Bahia, né, a terra do cacau da época, né? Ele, quando queria fazer o cabelo ou a barba, ele pegava o aviãozinho dele, vinha para o Rio e ia fazer no Copacabana Palace. Só que a era do cacau já era, né? Foi embora, né? E ele ficou na lona, ficou na miséria. Só que ele deu a seguinte declaração: eu hoje sou mais feliz do que era na época que eu era o rei do cacau, que era um dos reis do cacau. Então vê como é que as coisas têm um posicionamento diferente, muitas das vezes, dependendo da nossa capacidade financeira. Não é verdade? Porque quanta gente abusa do poder de ter sem se preocupar
um mínimo, às vezes até com um parente que esteja em situação de dificuldade. É muito difícil a gente ver uma pessoa muito rica ser solidária com alguém. É por isso que eu admirava aquele que construiu Brasília. Hein? Não foi o Juscelino, não, o arquiteto. Oscar Niemeyer, viu? Ainda bem que o pessoal aqui sabe das coisas, né? Senão eu estava frito hoje, que os nomes não estão vindo na mente. O Oscar Niemeyer, porque Oscar Niemeyer se dizia ateu. Mas uma vez eu vi uma entrevista com Oscar Niemeyer, e o cara perguntou muitas coisas a ele. No final, o rapaz perguntou assim: qual é o recado que o senhor dá para o povo em termos de melhoria, aí, em termos de uma vida mais decente? Ele falou: solidariedade. Ele pensava que era ateu. Um cara que recomenda a solidariedade como a melhor forma de viver não é ateu. Ele pensa que é ateu, né? E, então, a gente vê, por exemplo, um Ivo Pitangui, né? O Dr. Ivo Pitangui tem uma ilha, tem uma casa numa ilha lá em Angra dos Reis, mas é um homem que faz caridade a mãos cheias. Se alguém souber de uma criança que sofreu um acidente qualquer e teve uma deformação física qualquer, que possa ser corrigida por uma cirurgia plástica e não pode pagar essa cirurgia plástica, pode procurar na Santa Casa do Dr. Ivo Pitangui, que ele vai arrumar um jeito de patrocinar essa cirurgia de graça. Eu tenho certeza disso porque eu me vali disso. Tá? Eu tinha um cachorro, ele um dia arrancou a orelha de uma garota, né? A garota ia passando, batiam muito nele quando ele era pequenininho, ele foi crescendo, ficou homem, aí a garota passou, quando ele viu, pegou a orelha e deve ter engolido, porque não apareceu o pedaço de orelha. Aí a mãe, vai ter que pagar uma cirurgia plástica, não sei o quê. Aí alguém recomendou que minha mulher procurasse a Cidinha Campos, que daria uma recomendação ao Ivo Pitangui. Aí minha mulher foi, e realmente deu, né? Aí nós fomos na Santa Casa, não foi nem o Ivo Pitangui que atendeu. Quem atendeu foram alunos deles, que por recomendação dele, atendia esse tipo de pedido. E acabou fazendo a operação da garota. Eu só paguei porque podia pagar, senão nem pagaria, foram os medicamentos utilizados na cirurgia. Então eu tenho prova que realmente ele é uma pessoa caridosa. Por isso que aquilo que ele tem lá não é demais na vida dele, porque ele faz o suficiente para ter, inclusive, aquilo lá. Porque a gente não é impedido de ter nada, não. Nós podemos ser milionários. Agora, vamos ser milionários com solidariedade, com caridade, com amor pelo semelhante, né? E é isso que o dinheiro muitas das vezes desvia a gente. A pessoa quando ganha inesperadamente uma fortuna, se não tiver equilíbrio, vai se degenerar moralmente. Isso é infalível. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. É aquilo, né? Às vezes a gente perde um bem que não vai fazer falta nenhuma, mas tem uma derrocada de ânimo, sofre por aquilo. A gente às vezes sofre muito mais pela perda de alguma coisa material do que pela perda de um ente querido, que também é material, né? O ente querido é material, porque a gente não chora pelo espírito. A gente chora pela presença física daquele que nos abandonou, que nos deixou, que se transferiu antecipadamente para a pátria espiritual. Porque, na verdade, se a gente analisar bem a nossa posição diante de uma perda de um ente querido, é mais como se diz, hein? Egoísmo, porque a gente não está sentindo falta do espírito. Aliás, a gente não sabe nem quem é o espírito, né? Eu me olho no espelho, eu só vejo essa casca grossa aqui que vocês também veem, eu não sei como eu sou. Eu espero um dia descobrir quando voltar para a pátria espiritual, né? Porque realmente eu não sei quem eu sou. Eu estou me esforçando para ser alguma coisa que tem até gente que pensa que eu sou coisa que eu não sou.
né? Aí eu me considero verdadeiro hipócrita, quando a pessoa, quando eu digo que fulano de tal gosta de você, aí eu penso assim, eu acho que eu estou me fazendo muito hipócrita para ele precisa me conhecer melhor. Aí eu recomendo que sempre perguntem à minha mulher, viu? Ela é que sabe da minha vida. Mas ela não vai dedurar não, ela é muito caridosa, minha mulher, ela também não vai dedurar, né? Então, nós temos que dar o valor ao material, o valor intrínseco que ele tem para nos atender necessidades. Não com um sentimento de posse que não pode ser perdida. O material para nós não tem nenhum valor. Até essa carcaça aqui, eu não sou proprietário dela. Eu sou usufrutuário desse corpo aqui. Quando nós retornamos para a pátria espiritual, só o que tiver aqui dentro, ó, é que vai. Só o que nós tivermos conquistado em termos de valores espirituais e intelectuais, que o espírito tem que se desenvolver nas duas asas, na asa da intelectualidade e na asa da moralidade. Isso é que nós carregamos conosco para todo o sempre. É por isso que se diz que nunca é tarde para se aprender nada, né? Porque tem gente que diz assim, eu estou muito velho para aprender isso. Ninguém está velho para aprender nada. Porque a coisa que a gente não sabe é que o que o espírito aprende, ele jamais esquece. O Gilberto pode me dar um ensinamento agora, que eu amanhã esqueci. Mas quando eu voltar para a pátria espiritual, um dia eu vou lembrar do Gilberto, e o Gilberto foi que me ensinou isso, assim, assim, e eu vou ter isso na minha memória, né? O espírito não retrograda muito mais nesse sentido, ele não esquece o aprendizado efetuado. Então é sempre um bom momento para se aprender alguma coisa. E tem gente que acredita nisso. Uma vez eu vi uma senhora com 72 anos fazendo vestibular, dizendo que ia fazer vestibular para fazer medicina. Para que a senhora quer fazer medicina? Para saber, para conhecer, para ter conhecimento. Né? Não precisa para mais nada, porque o espírito precisa de toda a ciência universal para se tornar espírito puro. Então ela já está tomando uma iniciativa aos 72 anos de idade, né? Então nós temos que valorizar as coisas materiais na medida que ela possa satisfazer nossas necessidades intrínsecas, nossas necessidades básicas. Eu não preciso de excessos, eu não preciso de ter uma conta corrente recheada de dinheiro para satisfazer minhas necessidades básicas. Eu preciso de habitação, de vestimenta e de alimentação, e tratamento de saúde, estudo, né? Então o básico que eu tenho não custa muito caro não. Evidentemente a gente está falando numa situação mediana, né? De uma situação mediana. Tem gente aí que não tem nem o que comer realmente na face da terra. A gente sabe que essas verdades existem. Mas por que tem gente que não tem o que comer? Porque tem gente que guarda demais. Tem gente que não distribui, tem gente que não se solidariza com ninguém. Inclusive, se a solidariedade fosse mais abundante na face da terra, o número de crimes seria ínfimo. O número de criminosos seria reduzido drasticamente, porque a pessoa que se sentisse amparada, ela não se sentiria na necessidade de tomar dos outros. Gente, às vezes a pessoa toma por necessidade. A minha mulher tem um primo. Ele, uma ocasião, pegou uma tuberculose muito braba. Ele ficou com essa tuberculose hospitalizado quase 3 anos no hospital lá no Alto de Santa Teresa. Eu não me lembro o nome do hospital. Ele ficou lá quase 3 anos. Uma vez ele chegou para mim, e ele é o seguinte, ele quando trabalhava, ele trabalhava numa fábrica de lustre, né? Aquele lustre que hoje nem existe mais, né? Aquelas coisas maravilhosas que usam muito em salões grandes, suntuosos, né? E ele ganhava por produção. Na carteira ele ganhava salário mínimo, e ganhava um salário muito bom porque ele produzia muito. Só que quando ele pegou a tuberculose, ele entrou no auxílio-doença, né? 70% do salário mínimo. Ele já tinha 3 filhas na época, e a mãe dele, para manter o padrão da casa dele, começou a lavar roupa para fora, para ajudar a mulher dele a sobreviver. Porque o salário, a doença dele não cobria as despesas que ele tinha com criança na escola, né, aquele negócio todo, né. Um dia eu fui visitá-lo, Hospital Silvestre, se eu não me engano, não é Silvestre, na Alto da... Aí ele falou para mim assim, olha, se não fosse minha mãe,
eu fugia daqui a botar uma arma na cinta e tomar dos outros para alimentar. Eu fico até emocionado, sabe? Porque é uma pessoa digna, e ele falou isso para mim. Então, você vê ao que o desespero leva uma pessoa. É por isso que a gente não pode julgar, gente. A gente, quando vê uma pessoa cometer um ato bárbaro, a gente tem que raciocinar o seguinte: o que pode ter levado uma pessoa a fazer uma coisa dessa? Porque talvez, se nós estivéssemos na situação dela, faríamos muito pior. É que nós nunca nos colocamos nessa condição, né? Nós achamos que somos sempre invulneráveis, nós somos superiores, nós não agiríamos dessa ou daquela maneira, em hipótese alguma. Lê do engano. A necessidade faz o homem. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Né? Quer dizer, o que o Emmanuel fala aqui? Às vezes a gente perde uma amizade e lamenta muito aquilo, mas se aquela companhia continuasse na nossa jornada existencial, no futuro poderia se transformar em dissabor. Quantos amigos se transformam em inimigos num determinado momento da convivência? É muito comum isso, de ter até assassinatos em nome da amizade desfeita. Então nós não sabemos o porquê das ocorrências na nossa vida. Se acontece alguma coisa que nós não gostamos, podemos ter certeza, tem um quê educativo nesse negócio aí. Porque o que é desagradável tem sempre alguma coisa de orientador, de norteador para a vida da gente. Porque a gente, quando sente uma dor, a gente quer se ver livre da dor. Mas para se ver livre da dor, a gente tem que tomar determinadas atitudes, determinadas posições perante a vida, que muitas das vezes nós não queremos tomar. Né? Muitas das vezes nós não queremos assumir a ação que temos que despender para nos livrarmos de determinadas dificuldades. Né? Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Né? Tudo que acontece na natureza tem uma programação prévia. Né? A gente sabe principalmente que a Terra está em fase de transformação de planeta de expiação e de provas para planeta de regeneração. Aliás, eu gosto sempre de comentar que essa transformação, ela não está se processando agora, não. Na verdade, ela começou pela época da codificação do Espiritismo, porque no capítulo 18 lá da Gênesis está lá, são chegados os tempos. Aí começa a dizer das transformações que vão ocorrer. Quer dizer, já estão ocorrendo desde aquela época. A gente está percebendo um recrudescimento dessas ocorrências agora, que acontece todo dia alguma coisa de diferente, que ceifa centenas ou milhares de vidas, a natureza se rebelando, se transformando em vários pontos, e a gente pode ter certeza o seguinte: isso está de acordo com a programação divina para o nosso planetinha. E eu estou muito feliz porque eu descobri que eu vou voltar para cá. Porque no capítulo 18 da Gênesis diz que não são todos os espíritos refratários que serão expulsos da Terra, não. Aqueles que só cometem erros estimulados com estímulos externos vão voltar. Porque, por exemplo, no planeta de regeneração, o Jorjão não vai sair de carro aqui e levar uma fechada ali na frente mais. Ninguém vai mais me dar fechada no trânsito. Então eu não vou me desequilibrar no planeta de regeneração por uma fechada no trânsito, que eu não vou ter. Então isso me animou. Me animou que eu estou apto para vir para cá, porque a maioria das minhas dificuldades é justamente porque eu me deixo levar pela coisa que acontece, né? Então, quando não acontecer mais, eu não vou ter problema nenhum, espero, né? Então, eu estou feliz que eu estou vendo muita possibilidade de eu reencarnar aqui na Terra na futura encarnação depois dessa daqui, né? Então, as aparências enganam.
É nisso daqui que o Emmanuel está falando. A gente, nem tudo é conforme a gente vê, conforme a gente pensa que é só pela primeira visão. A gente tem que avaliar cada acontecimento, avaliar cada situação para poder depreender realmente aquilo que nos interessa em termos de evolução espiritual. Eu uma vez estava num trabalho aqui na casa, e a gente, quando acabou, era um trabalho de estudo evangelho, né, trabalho de desobsessão de encarnados, né. Eu considero assim aquele trabalho. Ainda existe hoje na casa, até paralelamente às reuniões mediúnicas, ainda tem aqueles trabalhos com encarnados, né. Aí eu falei assim, olha, agora não adianta nada a gente, depois desse banquete espiritual aqui, chegar em casa e ligar a televisão na novela, que perde tudo. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, mas afinal de contas não tem que ter esse exagero todo, a gente está vivendo na Terra. Eu digo, a gente está vivendo na Terra, mas treinando para não precisar viver na Terra. O treinamento da gente na Terra é justamente para a gente não ter necessidade futura de voltar para a Terra, ou voltar para um corpo material. Por que eu digo isso? Uma vez, na minha casa tem uma televisão, tirem o chapéu, em cima da geladeira na cozinha. Aí, a minha mulher nesse tempo nem trabalhava fritando bolinho aí. Ela assistia a reunião comigo. Aí, a gente tinha assistido uma reunião maravilhosa, quando chegou em casa, ela ligou a televisão. A primeira imagem que apareceu, uma mulher dando um tapa na cara de um homem. Aí ela, bem feito. Aí eu falei, perdeu tudo que ganhou na reunião. Mas perdeu tudo que ganhou na reunião. Todo o equilíbrio espiritual que ganhou aqui, perdeu naquele, porque tomou partido de uma bufetada na televisão. Vocês veem, a coisa é séria, minha filha. A coisa é séria, mas perde mesmo. Depois vai dormir e diz que não tem sono, mas não pode ter sono. A harmonia que tinha adquirido com a reunião, né, de um banquete espiritual que a gente sempre recebe aqui, não quando sou eu que estou falando, né, mas quando tem, por exemplo, se fosse o Marco Júver, vocês estariam aqui encantados, né, mas infelizmente o nosso companheiro só não veio porque tem um compromisso inadiável hoje, né. Então, a gente está aqui, chega lá vai ligar a televisão no programa do Ratinho, no programa do Silvio Santos, vai perder tudo, meu amigo, não fica nada de equilíbrio espiritual para ter uma noite de sono tranquila. Hein? A novela é melhor? Mesmo que não entendas de pronto, os desígnios da providência divina recebe aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. É a palavra final do Emmanuel nessa mensagem. Vou ler de novo, porque não sou eu que estou falando, hein, gente? Quem está falando isso é Emmanuel. No livro Palavras de Vida Eterna, é um livro fabuloso para quem quiser ter um livro para ler uma mensagem por dia. Acabou, começa tudo de novo, porque vale a pena. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus, né? É aquilo que nós falamos. Toda aprovação, na maioria dos casos, foi pedida por cada um de nós. Nós, quando participamos, tivemos o privilégio de participar da nossa programação reencarnatória, nós pedimos para passar por essa situação, acreditando que teríamos força para passar, né? E a espiritualidade, muitas das vezes, sabe até que a gente não tem condições. Mas como o livre-arbítrio é deixado ao nosso critério, mesmo na espiritualidade, você quer passar, você não vai, não, vou sim, pode, então tá, vai, mas você não vai passar, e não passa mesmo, quando a espiritualidade, é por isso que eu, na próxima reencarnação, o que ele falar para eu não fazer, eu não vou meter a besta a fazer não, porque eu sei que eu sou fraco mesmo, vou seguir a orientação dele, eu não vou conseguir não, então não. Agora, o que eu estou me preparando, eu digo isso para vocês que são preocupações que eu tenho comigo mesmo, né? Eu quero me preparar
para, na próxima jornada encarnatória, eu resgatar logo o débito escabroso que eu tenho para resgatar. Que eu, a exemplo do Ernesto, em A Vida Continua, o Ernesto e a Evelina, que não acreditavam que tinham morrido de jeito nenhum, pensavam que estavam numa casa de saúde, o dia que descobriram que realmente tinham desencarnado, quem não leu esse livro, lê, viu? Aqui na livraria deve ter, né? E A Vida Continua, é maravilhoso. Quando eles descobriram que realmente tinham desencarnado, eles começaram a tomar conhecimento dos erros e acertos na última reencarnação, em função da programação reencarnatória preparada para tal, né? E o Ernesto, quando tomou conhecimento de tudo, ele chamou o guia espiritual dele, escuta, eu queria saber de uma reencarnação anterior a essa. Sabe o que o guia falou para ele? Falou para ele, olha, essa daí você ainda não tem preparo para saber dela, você vai se desequilibrar. O que significa isso? Significa que ele ainda ia ter uma outra reencarnação sem necessariamente passar pelas provações ou expiações relativas a essa reencarnação anterior. Aí o Jorjão logo botou a barba de molho, né? O Jorjão pensou assim, cara, eu acho que você está nesse time aí, você tem alguma coisa escabrosa para pagar, mesmo porque uma vez eu dando passe lá nas crianças a Casa Lar Dona Meca, né? É um braço da obra social Dona Meca que abriga definitivamente crianças deficientes sem família, né? Eu estava dando passe lá, aí acabei de dar o passe, a menina perguntou assim, seu Jorge, o senhor não deu falta da fulaninha não? Aí eu falei, eu dei, mas eu não pergunto, porque normalmente quando elas não estão aqui, eu sei que estão numa terapia qualquer lá na obra social. Ela não, ela morreu. Aí eu falei assim, graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, a mulher regalou, graças a Deus, Deus se apiedou desse espírito e interrompeu o ciclo de sofrimento dele, liberando para novas jornadas futuras. Aí é que vem aquela coisa que eu não queria, eu não falei por querer, veio na minha cabeça e eu falei para ela assim, inclusive eu estou em contato com essa realidade para me fortalecer, para no futuro passar por uma reencarnação de dificuldade igual a deles. Quer dizer, da onde eu falei isso? Só pode ser obra do meu guia espiritual. Aí como eu tinha esse negócio, quando eu li o Ernesto e a Evelina, o Ernesto dizendo, o guia espiritual dizendo para ele que ele não tinha condições de saber da última jornada encarnatória dele, porque ia trazer desequilíbrio para ele, eu me incluí no rol, estou no mesmo time. Mesmo porque muita gente está reencarnado só com o fito de esquecer os erros que cometeram. Porque o espírito, quando chega na pátria espiritual, e que foi muito ruim, muito mal, e ele se arrepende, ele fica sofrendo na pátria espiritual horrores enquanto ele não reencarna. Então muitos espíritos ficam na pátria espiritual pedindo pelo amor de Deus uma reencarnação, que ele sabe que na reencarnação ele não vai se lembrar disso, né? Então é o caso do Jorjão aqui, possivelmente, né? Por essas lembranças que me vêm à cabeça de vez em quando, que eu tenho certeza que é meu guia espiritual que me dá as dicas. Então, meus irmãos, muito obrigado pela paciência, perdoe minhas falhas e que Jesus nos abençoe.